Bom, então, vamos dar início à nossa atividade da noite, seguindo essa prática que nós adotamos agora nesse período de isolamento social, para a gente tentar se manter um pouco mais conectado no grupo e também com as bons ensinamentos, com boas discussões. A gente optou por iniciar essas atividades pela internet, né? No momento mais crítico, a gente fez essas transmissões diárias, né? Hoje, já com o processo de acomodação das rotinas, né? Muita gente já voltando ao trabalho e tudo, nós restringimos a alguns dias apenas. Estamos mantendo, por enquanto, a terça-feira, o sábado e o domingo. O sábado ainda está um pouco complicado também por questão de agenda, mas certamente a terça e o domingo nós vamos continuar fazendo essas transmissões, né? Então, a gente teve uma experiência muito boa com essas atividades, nos permitiu um intercâmbio com colegas de outros estados, né? No caso, hoje a gente está falando com o José Otávio diretamente de Campina Grande, na Paraíba. Então, é uma experiência que tem nos permitido esse intercâmbio, inclusive, né? E também chegar a pessoas que normalmente não teriam oportunidade ou disponibilidade ou condições de estar presente lá na casa de João. Então, uma via que nos propiciou essa ampliação do nosso alcance, né? Então, tem sido muito interessante esses momentos, e eu aproveito para agradecer aqui o José Otávio por mais uma vez ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo, um amigo que nós conhecemos há alguns anos, quando realizamos aqui em Fortaleza um seminário espírita, e ele foi um dos convidados, e desde então buscamos manter esse contato bastante salutar para a gente, que foi conhecê-lo, José Otávio. Ô, Felipe, muito obrigado. O prazer é meu estar aqui com vocês, de Fortaleza, essa cidade tão querida ao meu coração, né? E também os meus amigos de Uiraúna, aqueles da Paraíba que me ouvem, aqueles dos outros estados do Nordeste e do nosso Brasil. Que Jesus nos abençoe nessa noite, que possamos conversar sobre o culto do Evangelho no lar. Deixo o meu abraço a todos aqueles que estão ouvindo e a você também. Obrigado. Dá boa noite aqui para o Olivar também, que está mandando um abraço para você. Obrigado. Feliz por revê-lo desde o CA. Daniel Neves também, chegando, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Um abraço, Daniel. Bom, então, antes da gente passar a palavra para o José Otávio, eu convido a todos que a gente se una numa prece para dar início aos trabalhos da noite, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, nosso mestre, aquele indicado pelos Espíritos como modelo a ser seguido, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, em torno dos ensinamentos por ele deixados para nós, em torno dos ensinamentos dos bons Espíritos, que estão a todo instante dispostos a nos orientar, a nos ajudar, nos guiar nessa jornada evolutiva rumo à felicidade maior prometida por Jesus a todos nós. Que possamos abrir as nossas mentes, o nosso espírito, para esses ensinamentos aqui compartilhados, e que sejamos capazes de transformar esses ensinamentos em ferramentas que utilizaremos para a promoção do bem no planeta, que é a nossa missão como seres frutos da criação do Pai Maior. Permanece conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre.
Que assim seja. Que assim seja. Então, conforme eu combinei com o José Otávio, ao longo da fala dele, quem quiser contribuir com comentários, fazer perguntas, né, enriquecer a nossa discussão, fique à vontade, deixem aí as suas mensagens, que ao longo da fala dele a gente vai intercalando esses comentários para que a gente possa fazer aqui um momento muito mais do que simplesmente uma palestra, mas um momento de interação, né? Uma conversa, uma forma de integrarmos, né, todos em torno desse tema, né? Então, Zé Otávio, fica à vontade, eu vou ficar aqui na retaguarda, qualquer coisa, eu apareço aqui. Obrigado, Felipe. Boa noite, meus irmãos, queridos irmãos que nos ouvem. Vamos fazer agora, nesse momento inicial da nossa conversa, desse ambiente virtual, nosso lar, nos recordando do livro Jesus no Lar, onde Jesus, então, inaugura o hábito de falarmos das verdades espirituais, falarmos do nosso Pai, que é Deus, nos irmanarmos em uma família, a partir do palco da simplicidade da casa de um pescador. Às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, na casa do apóstolo Pedro, que tinha a honra de recebê-lo, o Senhor Jesus, então, inaugurou em uma reunião culto, aquilo que nós chamamos hoje de culto do Evangelho no lar, né? E nós espíritas, continuando essa tradição de Jesus, a tradição da reunião de família, que foi a reunião da última ceia, mas não foi apenas uma ceia que ele fez com os amigos. Antes ele ceou com os publicanos, né? Nos ensinando que nós temos o momento de nos aproximarmos daqueles que têm fome e sede do Evangelho, estejam eles onde estiverem, com a máxima indulgência, a máxima humildade, com espírito de crença sincera no fato de que não somos melhores do que ninguém, mas temos que aprender para com todos. Se o Evangelho chegou às nossas mãos, é porque nós temos necessidade dele, e é ele que nos beneficia. E se nós temos a oportunidade de divulgá-lo, nós não devemos fugir a essas oportunidades, nos insulando, seja somente na vida familiar, seja somente nas atividades profissionais, ao momento em que nós devemos nos lançar ao diálogo com aqueles que não conhecem o Evangelho. Mas Jesus, então, cumpriu essa missão. Por diversas vezes ele se assentou com publicanos, por vezes com prostitutas, por vezes com homens que não tinham uma conduta boa, né? Mostrando que se nós nos achamos bons, é porque nós desenvolvemos alguns dos nossos dons numa área, mas há uma série de áreas que nós não cultivamos. E por vezes aquelas pessoas que nós achamos menos cultas, menos favorecidas pela virtude do que nós, elas desenvolveram outras áreas que nós não conhecemos. Por isso é necessário, Jesus nos ensina com isso, descer do pedestal, sair daquela ideia de que nós temos qualquer tipo de virtude, nos aproximarmos então, como estudiosos do Evangelho, do povo, nas bases da convivência fraterna, dividindo os bens do coração, tal qual devemos fazer com os bens materiais. Ninguém vem com os bens materiais somente para si. Se a gente vem com os bens materiais é para dividir. Se nós recebemos perdão de Deus pelos diversos erros que cometemos no passado, se as nossas trajetórias encarnatórias do passado foram trajetórias equivocadas, e o Senhor nos concedeu, por exemplo, um raciocínio claro que nos permite estudar o Evangelho, enquanto tantos dos nossos irmãos estão internados em corpos, em roupas carnais, esse corpo animal, como dizia Paulo, com limitações que não lhes permitem as elucubrações sobre o Evangelho, né? É porque nós devemos compartilhar os melhores pensamentos. Nós devemos compartilhar da nossa fraternidade cristã vivida, especialmente com aqueles que são abandonados pelo mundo. Por isso Jesus fala que quando a gente monta um festim, a gente deve convidar aqueles que estão abandonados, aqueles que estão estrupiados, né? A metáfora é essa. Mas não por isso o mestre deixa de se reunir com aqueles seus mais queridos. Que se nós temos uma obrigação com toda a humanidade, a nossa família do coração, seja ela consanguínea ou não, aqueles que recebemos pelas circunstâncias da vida, como diz o livro Boa Nova, são a vontade de Deus para conosco, e nos diz Jesus,
dialogando com Públio Lentulus no livro Há 2000 anos, às margens do Lago de Genezaré, naquela aparição, naquela conversa entre os dois, ele diz que as circunstâncias da vida são as mais variadas. Ora, essas circunstâncias, infinitamente variadas, reuniram conosco espíritos mais próximos. É com esses espíritos que a nossa obrigação é maior. Então, se nós jogássemos uma pedrinha na água e começássemos movimentos de onda que são centrífugos, né, nós teríamos no círculo mais próximo os familiares. E é com eles que a nossa obrigação reencarnatória é mais forte, né? É certo que atraímos também para esse ciclo depois outros espíritos, como, por exemplo, a secretária que trabalha conosco no lar, certamente é um espírito com o qual nós temos muitas obrigações, porque ela é um membro da família, ela convive uma boa parte do tempo conosco, né? Ou então, às vezes, até algum chefe do seu trabalho que se torna mais próximo, um colega que você recebe e passa a almoçar durante um tempo na sua casa. Ocorreu durante um certo tempo comigo, amigos que moravam no mesmo prédio que eu, né, passaram por dificuldades e começaram a partilhar do nosso culto do Evangelho no lar, passaram a partilhar da nossa noite do jantar e do culto, né, numa ocasião que reproduzia com bastante semelhança, mutantes mutandis, trazido para o tempo presente, para as circunstâncias que vivemos muito diferentes, né, aquela circunstância da casa de Pedro, que abrigava então aquele número considerável de pessoas para a época num ambiente tão pequeno que, dada a generosidade, parecia maior. Então, por vezes, nós recebemos nesse núcleo familiar que nós temos, que tem sempre um certo grupo de pessoas que são como presentes espirituais, dados os laços de afinidade clara e sincera que mantém conosco desde o passado. E esses geralmente são reconhecíveis desde o princípio da encarnação. É o filho que nos entende as boas intenções, que nos obedece, que nos faz companhia com perfeita sintonia, que recebe a nossa influência didática e magnética, né? Mas há também, às vezes, entre os próprios filhos, os rebentos da família, nós temos aqueles mais revoltados, aqueles mais insatisfeitos, né? Então é importante que a gente saiba que esses espíritos estão ali no núcleo para a reconciliação. Então, quando você tem mais de um filho, geralmente você tem a representação das afetividades que você construiu, mas dos amores que você também decepcionou, que fugiram de você e agora retornam, para que você possa reconquistá-los aos laços do seu coração. É importante que a gente entenda que nada nas nossas relações vem ao acaso. Nós estamos no ambiente segundo a vontade de Deus. Isso é importante para que a gente não reclame dessas influências que nós recebemos e desses cenários que são, então, configurados na nossa encarnação. Que a gente saiba agradecer, porque a paz na Terra, ela é reservada aos homens de boa vontade. Assim diziam os anjos que vieram anunciar a encarnação do nosso governador espiritual. Paz na Terra aos homens de boa vontade. Aquele que tem boa vontade está disposto, está aberto a agir assim que é desafiado pela oportunidade de servir. Aquele que tem má vontade, ele se fecha ao contato, ele se fecha à possibilidade. Tudo o incomoda, tudo o perturba. Tem um livro interessante do Francisco Cândido Xavier, ele como médium do Emmanuel, chamado Pronto Socorro. E nesse livro, Emmanuel nos diz que a perfeita imagem da paciência, parece uma coisa óbvia, mas não é, saber esperar. Ele nos dá o exemplo do que seria a gentileza com a paciência. Quando alguém é perguntado uma coisa que parece óbvia, por várias vezes, sobre o mesmo assunto, e responde todas as vezes com a mesma gentileza, com a mesma calma e com a mesma presteza. Não existe iluminação espiritual que não passe pelo cotidiano. Existem ilusões de iluminação espiritual. Existem elucubrações intelectuais, iluminações do pensamento. Porque quando nós partimos para ler um livro de filosofia, quando nós organizamos uma tese de doutorado, quando você dá aula, quando você concatena um assunto, parece que você ganhou poder, que você conseguiu domínio sobre um campo de saber, né? O problema é que o evangelho não é desse campo. Evangelho não horizontaliza, evangelho verticaliza. Então, o saber do evangelho nos parece por vezes simples, porque ele toca o coração de uma forma diferente. Mas você não tem controle sobre ele. Ele te dá humildade, te dá uma vontade de buscar mais, te dá uma abertura à procura do outro, né? E a aceitação e a indulgência, que é você não enxergar
os defeitos do outro, ou então enxergando, ajustar expectativas em relação a esses defeitos, mobilizando a paciência. Daí a boa vontade, por exemplo, a boa vontade em relação ao trabalho é não procrastinar. Quando você tem muitas atividades por realizar, quando você procrastina, você demora infinitamente para fazer. Você troca pelos prazeres dos descansos cotidianos insignificantes o prazer maior da consciência tranquila com a realização. Porque a paz verdadeira, inalterável, só virá com a consciência tranquila. A paz de quem tem que entregar algo de trabalho surge quando você entrega. O resto é ilusão. Os caminhos de fuga, eles geram no futuro sofrimento maior. Então, quando nós recebemos a família, a primeira lição da educação dos filhos, por exemplo, é a lição da educação espiritual. As outras formas de formação, né? Se você pensar o aprendizado de línguas, que tem uma importância grande para uma certa área do cérebro da gente, para a gente aprender linguagem, para a gente conseguir raciocinar em 2 idiomas, é importantíssimo. O aprendizado da matemática, que nos permite concatenar, imaginar na geometria, né? Mas há pessoas que têm a capacidade imaginativa na geometria, que têm uma capacidade linguística, que conseguem organizar discursos, mas o seu coração está vazio da sincera afetividade pelos outros. E há pessoas sem cultura intelectual exterior, sem esse verniz da gentileza civilizatória, mas que têm a verdadeira fraternidade. Então ele não precisa falar palavras bonitas, ele não precisa se expressar poeticamente. O seu olhar se comunica em amor. Até as pausas da sua fala indicam cuidado com o outro, porque ele tem boa vontade. Então, é aquilo, você está cansado, está deitado na cama, já é tarde, e você se levanta para dar passe em alguém, sem achar que está fazendo nada de especial por isso. Ou você se levanta de madrugada para auxiliar um amigo cujo pneu do carro furou, e você vai de boa vontade. Geralmente nós temos essa boa vontade, né, com poucas pessoas da família, e é necessário cultivá-la com outras. Mas nós viemos para que possamos distribuir esse amor de forma o mais equitativamente possível entre aquelas pessoas que convivem conosco. Então, se você, no passado, causou a desencarnação do seu filho, né, isso é uma situação bastante comum. É muito comum que nós recebamos como filhos consanguíneos, e geralmente aí são os consanguíneos, né? Pessoas que nós causamos a desencarnação em algum momento do passado, ou que tomamos a mulher ou o marido, ou as posses materiais, aquelas histórias clássicas, lá do Ação e Reação, por exemplo, o livro de André Luiz por Francisco Cândido Xavier, né? Então é interessante que essas relações são as relações que nós temos que conquistar. Os laços de afeto reconciliam pelo sangue, né? Então, geralmente, a gente vem com alguém que é nosso amigo e alguém que a gente precisa reconciliar. Se nós atravessarmos na obra do Chico Xavier a década dos anos de 1930 para 40, nós veremos que, no início, a obra do Chico priorizou, e isso é importantíssimo, deixou um legado gigantesco, os romances históricos do Emmanuel, os livros sobre história do mundo, do Brasil a caminho da luz, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, são livros de compreensão mais aprofundado do que se imagina, né? Depois nós tivemos a coleção do André Luiz, ambos deram um papel essencial para a família. Você pega um livro como Renúncia, por exemplo, as reuniões com o padre Damiano, né, os diálogos de família da Alcione nos ensinam sobre essa fraternidade no lar, a importância dessa fraternidade no lar. Mas a partir dos anos 70 e 80, a obra do Chico Xavier se desdobra, se espraia sobre a produção de textos mais diretos. Isso é interessante demais, né? Porque se nós formos aos anos 40, 50, a maior parte das pessoas, na ausência de televisão, né, a televisão a partir dos anos 50 que se generalizou, né, em 60, 70, as pessoas liam literatura de forma demorada, era um tipo de raciocínio que se permitia o tempo da leitura em solidão, em silêncio, e o tempo de reflexão. Isso é importantíssimo para nós. Tanto que você que vive atarefado ao extremo, que só lê mensagens, quando você parar para ler um romance histórico do Emmanuel, isso vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Você vai se colocar no outro tempo, você vai se permitir ler uma psicografia mais longa, que te permita associar coisas, que te permita evocar episódios do Evangelho, né? Mas, assim, o Emmanuel sabia que a nossa vida ia virar essa correria, que muita gente que vai à casa espírita teria somente alguns minutos no banheiro durante o trabalho para abrir um livro chamado Pronto Socorro, para abrir uma cartilha
de orientação para a vida, que tem um capítulo chamado família, outro capítulo chamado vontade, né? Outro capítulo chamado profissão, que é o livro Pensamento e Vida. São mensagens relativamente rápidas e diretas, né? Então, o Emmanuel teve a época de fazer o que os jovens hoje em dia chamam de textão, e ele trouxe para nós também o remédio adequado aos nossos dias corridos, né? Então, assim, se nós não nos adaptamos ainda à necessidade de compreendermos que educação não é aquilo que a gente fala, é como as pessoas entendem o que a gente fala, né? A gente deve aprender com Emmanuel. Emmanuel nos ensinou a simplificar. Emmanuel produzia a pílula necessária aos dias corridos. Daí, por exemplo, os livros, a coleção de comentário do Evangelho. Você pega o Miltinho lá do seu Honório, meu amigo formador lá do Grupo Espírita Emmanuel, que ele nos ensinava, né, a partir das lições do Padre Damiano, Encarnação de Emmanuel, lá no livro Renúncia, né, sobre a leitura de pequenos trechos do Evangelho que eram comentados, então, pelos presentes. Esse é o culto do Evangelho no lar, em que você se permite, né, se assentar em um horário disciplinado em casa para conversar sobre o Evangelho. Então, eu estava falando dessa necessidade didática, há que haver uma adaptação a cada uma daquelas pessoas que estão presentes. Então, no passado, as pessoas liam formalmente no culto do Evangelho no lar, e as crianças participavam como aquelas crianças impacientes que esperam o jantar e fazem a prece com os pais. Se for uma prece apressada, for uma prece decorada, né, você não vai conseguir tocar o coração daquelas crianças. Então, o essencial para que você traga o seu filho para uma cultura de leitura do Evangelho, para uma cultura espírita, é que você permita-se adentrar no universo do seu filho. Já experimentou, durante a leitura do Evangelho, colocar as crianças muito pequenininhas, coloca um papel para que elas desenhem. E você vai notar, gradativamente, que os desenhos passam daquelas associações genéricas do dia a representações de cenas do Evangelho que são lidas, né? Então nós temos na obra do Chico Xavier uma vasta possibilidade de exploração para isso. Você tem o Roque Jacinto, você tem o Néio Lúcio, se você for ao livro 50 anos depois, né? Você vai lá, Célia Lúcio, você tem o avôzinho, Néio Lúcio, educador da infância na Roma Antiga, com todas as suas precocidades de compreensão, né, do Evangelho. E depois reencarnou como Arthur Joviano, auxiliando o trabalho de desenvolvimento da mediunidade do Francisco Cândido Xavier. Na sequência, nós temos ele desencarnando e deixando uma obra maravilhosa para crianças, né? Temos livros como A Vida Fala, né? E outros tantos, nós temos o Tintino, né? Nós temos depois, na obra do Chico, a Maricota Serelepe, né? A Mensagem do Pequeno Morto, que marcou a minha infância, né? É importante que a gente vá. Uma vez eu fui à escola das minhas filhas, uma das escolas que elas estiveram, eu tenho duas meninas, eu tenho uma de 4 anos atualmente e outra de 8. E assim, eles era uma gincana na escola, e eles reproduziam canções de letra vazia, né? Que não representavam, por exemplo, a riqueza da educação que eu tive na infância. Lendo Carlos Drummond de Andrade, do interior de Minas Gerais, recitando Cecília Meirelles, né, nós educávamos a nossa linguagem, nós aprimorávamos o nosso português. E assim, hoje em dia, nós temos à nossa disposição toda a vasta obra do Chico Xavier, a partir da sua psicografia para a infância. Então é bom que a gente crie um espaço do culto do Evangelho no lar para a criança, né? Pode ser que você tenha que fazer o culto do Evangelho no lar sozinho na sua casa. Porque não é porque eu estou falando que você tem que trazer criança, que você tem que obrigar a criança a participar do culto, né? O culto começa dentro de nós. Então, se ninguém na sua casa é espírita, se as pessoas não estão dispostas, ainda que sendo espíritas, não estão maduras o suficiente para entender a necessidade de espiritualizar as horas do dia, uma vez por semana, para o culto do Evangelho no lar, criando uma antena de sintonia na Terra para a proteção dos espíritos dos desencarnados da família, dos espíritos afins, para a educação dos nossos próprios espíritos, daqueles espíritos que nos circundam e nos ouvem, né? Para aqueles olhos aos quais se referiu Paulo, que nos observam o tempo todo. Qualquer leitura evangélica só tem efeito verdadeiro quando acompanhada da prática. Então é importante que a gente saiba que a lição evangélica é logo acompanhada pelo desafio. Por isso, pode ser que durante o próprio culto do Evangelho no lar, você esteja sendo desafiado na sua paciência, na sua indulgência, com alguém que faz barulho,
com uma pessoa que não está sintonizada, e você tem, então, que criar aquele espaço de paz. Eu tive um grande professor de yoga chamado Hermógenes. Eu, na verdade, não morei no Rio de Janeiro, eu morava no interior de Minas, lá em Ubá, e os cursos que eu fiz com ele foram limitados, por tempo pequeno, mas, assim, quando eu ia ao Rio de Janeiro fazer curso, eu tinha uma professora de Ubá, que é a minha cidadezinha do interior de Minas, eu saí de lá aos 14 anos, e até então eu fiz Hatha Yoga, então ia estudar com Hermógenes em alguns fins de semana. Ele veio também ao Ubá algumas vezes e deu alguns cursos. E ele, lá na academia dele do Rio de Janeiro, tinha aquilo que no Nordeste vocês chamam de zoada. Era carro buzinando, no centro do Rio de Janeiro, aquele barulho. Ele dizia, é essencial que a minha academia seja aqui, para que vocês aprendam a se manterem calmos, mesmo em meio ao barulho, à perturbação, né? Porque se você não se mantém calmo em meio à perturbação, você não está na disciplina de Jesus. Jesus não é aquele que se isola na montanha. Jesus não foi aquele que buscou o mosteiro, ele não foi para Qumran, para conviver com os essênios, ele foi para a festa do Pessah, da Páscoa, onde ele estava no meio do povão, onde ele dançava, onde ele conversava, onde ele comia, onde ele partilhava o trabalho. O ofício de Jesus era um ofício mais próximo da carpintaria do que da marcenaria. Então, mais associado à construção civil, o que é para a gente hoje um serviço pesado, né? Mas é um serviço que permite o trabalho dos músculos, né? O aprimoramento do trabalho das mãos, mas acima de tudo a fraternidade dos companheiros que convivem. Jesus batia o martelo ao lado dos homens comuns, né? É importante que a gente não se ache melhor do que os outros, que a gente também se jogue ao trabalho de conviver com pessoas que falam desorganizadamente, que não têm uma cultura de elevação moral, mas que a gente seja o exemplo dessa elevação. Elevação não é falar como se a gente ligasse aqui um programa espírita lendo obra do André Luiz, né? Elevação é a gente conseguir falar no nível daqueles que estão precisando de nós. É por isso que o Paulo dizia, né? Fiz-me grande para aqueles que eram grandes, fiz pequeno para, dentre tudo isso, conseguir tocar o coração, não a partir apenas das minhas palavras, mas a partir dos meus exemplos. Ora, meus irmãos, nós começamos de casa. Então é necessário que a gente entenda que a gente não pode fazer do culto do Evangelho do Lar uma ocasião de briga, né? A gente deve procurar um horário que a gente não perturbe ninguém. A gente deve entender, por exemplo, que o maior culto do Evangelho que a gente pode fazer é conviver bem com a esposa. Então, se o seu culto do Evangelho no lar é um momento de perturbação para o seu casamento, entenda que o seu casamento, a família que Jesus te permitiu formar, ela é um lar, uma cobertura para que você possa cumprir as suas missões. Ela é uma raiz da sua árvore. Então, assim, não se justifica, por causa do desejo de aprender o Evangelho, desproteger, descuidar daqueles que são os primeiros pacientes da nossa ação evangélica. A gente deve procurar, em primeiro lugar, que o culto seja um momento de paz e concórdia, né? Então, assim, o culto deve se adaptar às necessidades do lar onde ele se instala. Da mesma forma, quando a gente vai falar do evangelho para uma cultura diferente, a gente não pode querer que as pessoas se adaptem à nossa cultura. A gente tem que tentar dialogar com a cultura deles, né, para que a gente possa entrar com conhecimento evangélico sem violentar os saberes deles. O grande erro dos missionários católicos nas aldeias indígenas que eles entraram foi desconsiderar a grande sabedoria que os índios tinham, e têm, né? Os seus saberes experimentais da natureza, para falar de um cristianismo silogístico, o cristianismo de Tomás de Aquino, né? Ou aristotélico ou platônico, distante, né? Falar de Santo Agostinho, numa realidade distante daquelas realidades, daquelas culturas em que eles interagiam. É por isso que os índios eram tão mais espontâneos na vivência da sua espiritualidade, e a gente encontra diversos documentos de missionários jesuítas, por exemplo, que se converteram à cultura indígena e à religião indígena, porque a vivência que eles tinham de religião era uma vivência exterior. E a gente volta aqui ao tema da boa vontade, que é uma disposição espiritual para o trabalho, né? Os budistas falam muito disso, uma mente atenta, que permita, como um sino ao ser tocado, ele soa, porque ele está em interação, ele está atento aos sentimentos, ele está atento às pessoas que convivem, né? De forma que, sem palavras, ele consegue tocar o coração dos outros, né? Ter boa vontade é estar disposto a servir sem que o outro necessariamente te peça. Tem gente que em casa é assim,
Se a esposa pedir, ele lava as vasilhas, mas ele não entende que ele tem que dividir o trabalho, que a tarefa não é só dela, né? Então há coisas que a pessoa não precisa te pedir. Você estando disposto, estando atento, você faz. Então, dentro dessa atitude, a gente pode reunir isso numa frase, né? Ser bondoso é ser atencioso. Ou ser cristão é ser atencioso. Não é possível viver como cristão desatento, distraído, né? Para a gente ser cristão, a gente tem que estar atento à criança, a gente tem que estar atento à mulher, a gente tem que estar atento ao homem, a gente tem que estar atento ao filho, né? A gente tem que estar atento a quem aperta a campainha durante o culto. Tudo isso são sinais, né? A mensagem que a gente começa o culto, coloca água para fluidificar, faz a prece do coração. Por que a gente não faz aquela prece decorada? Por que os espíritas não favorecem? A gente sabe que há orações, há recitações, elas têm força, porque historicamente elas estão ligadas a uma série de tradições culturais que evocam emoções, né? Que evocam tradições. Ah, minha avó fazia oração assim, colocava uma vela, a pessoa pode ter uma ligação emocional com aquilo. Mas, estritamente, a vela é um pedaço de cera com um pavio no meio. Quem dá significado a ela, vamos ao livro Pensamento e Vida, é o nosso sentimento que move o nosso pensamento. Então nós já estamos, o Emmanuel fala que nos primeiros estágios da evolução, ele diz assim, o medo é o berço rústico da fé. Né? Então nós já superamos o medo, nós já chegamos à fase de convivermos como filhos de Deus. Então nós não precisamos de nenhum tipo de superstição, a gente não precisa fazer o culto de uma forma específica, de forma absolutamente arritualística. No culto, você pode fazer meditação budista, meditação transcendental, meditação taoísta, tudo isso você pode fazer, você é espírita, você é livre para fazer o que você quiser. E cada uma delas tem a sua função específica, atende a uma inteligência espiritual descoberta por experimentação, por culturas milenares, né? Mas o Espiritismo veio trazer algo diferente. A mensagem, tal como a mensagem cristã, o Espiritismo é uma mensagem simples, né? Que atravessa todas essas possibilidades de mensagem, e o que ela acrescenta? Vamos falar com Deus o nosso coração. Vamos fazer um espaço de fraternidade para criar uma egrégora de pensamento que permita, dentro desse campo magnético de fraternidade, que a gente entre com a sintonia das mensagens espirituais que o culto nos trará. E é interessante, aí você começa na primeira leitura, a primeira leitura se relaciona à segunda, você começa a notar que, por fazer naquele horário específico o culto do Evangelho no Lar, você criou, naquele momento, o espaço em que os seus antepassados, os seus espíritos afins e os seus espíritos protetores, que fazem a gestão da sua evolução na Terra, vêm ao seu lar, atendendo às necessidades, pacificando os presentes, mas vem também aqueles espíritos obsessores, aqueles espíritos necessitados da energia vital que você ainda tem, recém-desencarnado, você atravessou uma estrada indo para Fortaleza, havia um acidente, alguém se prendeu a você, dada a característica da sua mediunidade, na hora que você começa a ler o Evangelho, você se sente mal, você é feito um atendimento espiritual para aquele espírito que se agregou, se aproximou de você na estrada, né? Sentiu um certo alívio, porque a gente é assim, né? Quem é médium sabe que é assim, mas naquele momento, sem que você saiba, ele é atendido. E assim, uma série de outras histórias que nós não temos, dada a nossa impossibilidade de visão, como alcançar, né? Tudo isso é feito durante o culto do Evangelho no Lar. A água que você colocou para fluidificar, na simplicidade e singeleza do elemento, né? Ela é então impregnada da vibração necessária ao refazimento da sua saúde. Problemas que você nem sabia que tinha passam a ser atendidos, né? E enquanto aquilo, você então cria o espaço no culto que se adeque à necessidade de ficar assentado ou se encostar de uma pessoa mais velha, ao tempo de atenção da criança. Se o Jean Piaget, que era biólogo de formação, né, ele sabia que as crianças têm um tempo de atenção, a gente que é professor, a gente sabe disso, né? Você não consegue dar uma aula de matemática de 2 horas para uma criança de 9, 10 anos. Ela não consegue esse tempo de atenção, né? Há que se adaptar à didática àquele que recebe, ajustar expectativas. Tem gente que tem 20 anos e ainda não criou uma cultura de leitura. Então você vai fazer o culto, a parte do culto que essa pessoa vai participar é menor. Não se importe se o seu filho, que é muito apressado, né, ele acha o culto enfadonho. O tempo que ele ficar tá bom.
A gente tem que criar a noção de gradação e agradecer pelo pouco. Aquele que agradece pelo pouco e faz a sua gestão, ele consegue ser agraciado com muito. Se você brigava com alguém e hoje você não brigou, ao final do dia agradeça. Se você conseguiu ser gentil com alguém na sua casa e que você conseguiu terminar o culto do evangelho no lar sem brigar, agradeça, né? No culto é hora de exercer o cristianismo, é hora de ouvir as lições para a gente mesmo, baixar a nossa guarda espiritual, para que a gente possa ser orientado pelas leituras que a gente faz, né? E depois nos diálogos é bom que a gente seja o mais respeitoso possível. É interessante, se a gente for às culturas orientais, né? Os japoneses, os chineses, eles fazem culto aos antepassados. Não sei se vocês já assistiram algum filme sobre a cultura romana, e nós temos lá no livro Há 2000 anos, os romanos tinham isso, eles tinham os manes, aquelas imagenzinhas dos seus antepassados. Lembra quando o Públio Lentulus colocou as imagens dos seus antepassados, e entre eles havia o Públio Lentulus Sura, que havia sido ele mesmo na encarnação anterior, né? Então, assim, eles faziam também as suas reverências, as suas orações, àqueles que vieram antes de nós, né? E os japoneses leem, se é budista, lê sutra budista, se é shintoísta, lê o Amatsu Norito, né? E por aí vai, dependendo da corrente. Os indianos fazem isso, né? O Confúcio dizia que nós só somos humanos graças à nossa capacidade de agradecermos a quem veio antes de nós. Esse sentimento de reverência aos pais e aos antepassados é o que nos faz humanos, né? Nós espíritas estamos fazendo isso também de uma forma mais descolada de outras tradições culturais, mas não desprezando-as por isso, né? De uma forma que consiga atravessá-las pela simplicidade de uma cultura filosófica religiosa e consiga dar nexo a todas as filosofias que vieram até então. E na simplicidade consiga fazer o diálogo sobre a mensagem mais elevada que já veio à Terra, que é o Evangelho de Jesus, né? Então, a gente também, quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, ali está a sua vozinha desencarnada, que muitas vezes pede permissão para vir, o seu avô, seu tio que pediu permissão, né? Às vezes está alguém que você prejudicou no passado, que vai observando que você está se transformando a partir do culto do Evangelho. Espíritos necessitados que são então trazidos para que possam ouvir ou então receber a energia dos presentes. E o culto é realmente um momento de refazimento. Para quem é médium, eu imagino, né? Você que me ouve e exerce atividade mediúnica com certa regularidade, você deve estar sentindo durante esse período de pandemia, dentro das condições de tempo desacelerado que a pandemia nos traz, sentindo uma falta muito grande da presença física no centro espírita. Não é assim, meu amigo, minha amiga? Você está sentindo falta de exercer a sua mediunidade. Se você é passista, você está sentindo falta de dar paz, né? Mas a gente tem que se adaptar às circunstâncias. Você pode orar por alguém de casa. Durante o culto do Evangelho no lar, você pode dedicar a prece inicial, a prece final, àquelas pessoas que você estava fazendo tratamento espiritual na casa espírita, né? E durante esse momento do culto do Evangelho, você também experimenta aquela sensação de refazimento que você sentia estando na casa espírita. Há trabalhos que nós exercemos nas mais diferentes circunstâncias físicas e localizações que nós desconhecemos. Toda vez que a gente faz a sintonia com Jesus, a gente passa então a ser veículo de coisas que nós não mais controlamos, né? Nós somos instrumentos, então se nós cultivamos o nosso potencial anímico, no dia da mediúnica você come menos, você se prepara, né? Então, no dia do culto do Evangelho no lar, eu faço isso, eu como menos, eu tiro um tempinho antes para que eu possa me desconcentrar das preocupações cotidianas, para que na hora do culto do Evangelho eu esteja preparado. Não importa que o outro chegou com pressa, estava trabalhando e tudo mais, você que entendeu a necessidade, você passa a ser um luzeiro. Não importa se seu culto é longo ou curto, é importante uma certa regularidade, né? Em períodos de maior perturbação, a gente está falando do culto do Evangelho no lar, né? Então, geralmente, ele é feito uma vez por semana, sem nenhum ritual específico, a gente faz uma prece, começa a leitura do Evangelho, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser a tradução do meu grande amigo Haroldo Dutra Dias, que seja acompanhada, então, de uma leitura de Emmanuel, a reflexão sobre o texto, de comentários sobre coisas do cotidiano ou coisas do dia na casa, né, associadas ao Evangelho, comentários miúdos, como dizia seu Honório Abreu, tirando lá a partir do comentário
da Alcione, né? Trechos do Evangelho, afinal, cada um deles, como diz a própria Alcione no livro Renúncia, se adapta a certa circunstância específica do nosso cotidiano, né? Mas em situações de maior perturbação, você é médium, você está afastado da casa espírita, você sentiu necessidade de fazer um momento de oração de manhã e outro à noite. Faça. A nossa primeira hora do dia, primeiro pensamento deve ser para Deus. Pode ser que você, como eu, acorde de manhã e faça um tipo específico de meditação. Mas no Espiritismo, nós não nos prendemos a nenhum ritual específico, né? Nós fazemos a prece e a leitura pela manhã, podemos fazer sequências de respirações, podemos fazer à noite, porque antes de dormir, quando a gente dormir, a gente vai entrar em contato com desencarnados e com encarnados, né? Nós que morremos um pouco à noite, saímos ligados ali pelo fio fluídico e voltamos, um dia esse fio vai se cortar, por razões, né, que nós desconhecemos, e nós estaremos lá de forma a ficarmos por mais tempo. Por enquanto, estamos presos a um corpo carnal, que é uma construção, né, de séculos. Nós ganhamos as possibilidades que nós temos hoje, mas também as limitações, a partir de heranças do passado. E a família também é assim, né? Então, a família, quando você é um bom pai, quando você faz a educação espiritual das suas crianças, você consegue partilhar a herança espiritual que você recebeu do Espiritismo com elas, né? Você ganha, então, a ampliação da paternidade. Pedro, que era um bom pai, se você ler o livro Boa Nova, você vai ver que em diversas ocasiões, né? Ou se você for à obra do Humberto de Campos, tem uma história bem bonita chamada Velhos e Moços, né? Um capítulo bem bonito, em que a gente vê Pedro cuidando das crianças que estavam afogando na praia, cuidando dos discípulos mais jovens, né? Isso dá, então, aquele caráter de paternidade que o Pedro cumpria bem, ele se amplia. Assim também a maternidade, né? André Luiz se refere como se fosse uma coroa da paternidade, da maternidade, né? É uma missão importante que nós recebemos. Então, no culto do Evangelho no Lar, é um momento importante, porque, assim, você pode dar uma formação intelectual aprimorada para o seu filho, mas faltar a ele a raiz que permite a árvore sobreviver na tormenta, que é a raiz espiritual. Tem adolescente que termina o namoro e acha que o sentido da vida terminou. Não consegue enfrentar a decepção, né? Não consegue soltar a dificuldade, não consegue lidar com a frustração. E tudo que o Espiritismo nos ensina é que a vida não nos retirará da perturbação e da dificuldade. Por isso que Jesus, na sua oração extrema, né, quando ele está deixando os discípulos, ele diz assim: não peço que lhes tires do mundo, mas que lhes livres do mal. O mal que podia sair de dentro deles, as adesões do coração que eles poderiam fazer. Eu gosto muito de uma história de um dos trechos do Mahabharata, você tem lá os Vedas, né? Tem um bastante conhecido, que é a batalha do Arjuna. O Arjuna é um príncipe, e um primo dele resolve fazer guerra com ele. Ele não consegue evitar a guerra, e ele conheceu Krishna. É mais ou menos a história de Maria e de Marta, né? Ele tem que fazer os trabalhos de Marta, mas ele está querendo ser Maria, ele está querendo ficar sentado ouvindo Jesus, ele está querendo ouvir Krishna. E o Krishna dá um conselho a ele que ele não esperava. Ele faz como Jesus fazia com todos os que queriam ficar acompanhando, né? A maior parte deles, pelo menos. Ele dizia assim: vai e cumpra a sua missão. E é o que o Krishna diz: olha, você vá para a guerra, você tem que defender a sua família, o seu reino. Essa é a sua obrigação. Esse é o seu o seu caminho, o seu tal, né? E é interessante porque, quando eu falei do Hermógenes, que ele dizia que a gente tem que manter a paz, convivendo em meio à perturbação, a gente deve fazer o yoga da gente em meio ao som da cidade, porque a gente não vai ter aquele lugar específico de tranquilidade para que a gente possa fazer o culto do Evangelho no lar, né? E é bem essa metáfora do Arjuna. O Arjuna pode escolher um guerreiro para ir com ele para a guerra, ele escolhe o Krishna, com a condição de que o Krishna não use suas faculdades espirituais durante a guerra. E o que ele faz com ele não é livrá-lo da guerra, é instruí-lo para atravessá-la de forma digna. E é assim que Jesus faz conosco a partir dos seus mensageiros. Nós não somos afastados das experiências necessárias da vida, mas ganhamos a necessária proteção espiritual a partir das lições que nos permitirão enfrentar garbosamente, com sucesso, com vitória, fazendo uma boa prova, as dificuldades que a vida nos apresenta. Que a vida é igual um pergaminho, meus irmãos. Eu comparo assim, que ele vai se desenrolando aos poucos. Então nós não sabemos o que virá no próximo rolo, né? E
essas coisas nos desafiam. Então nós temos que mobilizar o evangelho que nós aprendemos. É certo uma coisa: se hoje você está fazendo o culto do evangelho no lar, tranquilo no seu lar, virá depois um momento, em algum momento, um momento de dificuldade. Se hoje você está saudável, pode ser que venha a doença, né? A desencarnação de um filho. Nós não estamos protegidos disso. Aquelas outras pessoas da família que estão no culto com você cotidiano vão desencarnar, ou você antes delas, né? Como você pretende atravessar esse momento? É isso que o evangelho te prepara. Toda preparação aguarda a prova. Você só estuda determinada coisa, você só estuda medicina, enfermagem, para que um dia você possa ir para o hospital. Quem está na chuva é para se molhar, né? Então, se você está agora aí me ouvindo, dentro do corredor da UTI, cheio de gente com coronavírus, e você está com a máscara, com a proteção, né? E você também é humano, você teme pela sua vida, por esse corpo animal que o Paulo falava, que é frágil, né? Saiba que você estudou e se preparou para essa hora extrema, para essa hora do testemunho. Todos nós estamos aqui para isso. E o culto, então, é esse momento de estudo, de ganho de forças, na fraternidade da família, nos permite, então, nos prepararmos para as agruras da vida, né? Nós estamos, então, ganhando, como o José do Egito, quando ele foi conversar com o faraó, ele deu uma lição importante para ele. Ele falou que era necessário juntar em celeiros, que haveria momentos de seca, de dificuldade, né? E essa lição é para nós. A gente deve juntar nos celeiros da alma certeza de imortalidade, confiança em Deus, né? Então, quando você ensina a sua criança, quando desde a infância você leva na evangelização infantil, você vai solidificando essa certeza da imortalidade. Nós temos uma resposta orgânica de medo da morte, né? Que a gente só vai superar quando a gente reencarnar estudando a verdade por muito tempo. E a gente demora um tempo, né? Todo mundo assim, diante da morte, o espírito se perturba. Está lá no livro dos espíritos, né? Menor a perturbação, quanto maior a sua elevação, porque ele já entendeu a sua imortalidade. Ele já conseguiu medir as coisas da terra, ajustando expectativas. Vamos voltar à história de Marta e Maria. Jesus, Evangelho de João, Jesus está andando pela estrada, então ele dá uma viradinha, né? Vamos lá, Mateus, né? E entra na casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. Tem outro episódio que ele vai e traz à vida novamente o Lázaro. Mas vamos nos prender a esse episódio específico, sem descrevê-lo além do necessário. Jesus entra na casa de Marta, não era prevista a visita, Marta fica preocupada, fazendo muitas coisas necessárias por se receber uma visita ilustre como Jesus, né? No momento assim inesperado, ela vai esquentar provavelmente a água para lavar-lhe os pés, ela vai fazer a comida, né? Há uma série de honras que se faz a um grande rabino que te visita em casa. É necessário que na cultura judaica você tenha isso como uma obrigação. E Maria, que era a irmã dela, que dividia os trabalhos domésticos, fica embevecida com a fala de Jesus, assentada à soleira da porta, ouvindo Jesus falar. Num dado momento, Marta chama Jesus e diz assim: Mestre, fala com ela que me ajude, ela está aí à toa, te ouvindo, né? E Jesus dá uma resposta fantástica para ela: Marta, Marta, você se ocupa de muitas coisas, mas só uma coisa é necessária, né? Então é importante que a gente tenha a certeza de que essas coisas das quais a gente se ocupa durante a semana, elas têm a sua importância relativa. Elas são brinquedos didáticos. Você pagar suas contas, você manter a sua casa, não é desnecessário. Você fazer seu exercício físico, você se alimentar com dignidade, com raciocínio, com discernimento, você cuidar da sua saúde e ir ao médico, você cuidar da escola da sua criança, são as tarefas da Marta. Mas para além de todas essas tarefas, há uma coisa que é necessária, e é essa que você cultiva no culto do Evangelho no lar. É essa única coisa essencial, né? E você pratica aquilo que eu penso assim, que dá para fazer um dicionário da obra do Emmanuel. Um desses verbetes, se fosse eu a montar esse dicionário, seria caridade essencial, que é o nome de uma mensagem do Emmanuel. É aquela caridade que nós não exercemos com as coisas que nós detemos. Nós detemos os bens materiais, o salário, né? Mas com aquilo que nós temos, que parte da nossa boa vontade. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? Da senhora que ia com a sua carruagem nos bairros pobres da cidade grande francesa, e lá ela atendia aquelas mães cujos pais estavam doentes e não iam trabalhar. E ela quer iniciar a sua filha nessa tarefa caritativa. E ela
ao fazê-lo, ela não faz com o seu dinheiro, dando a filha para que a filha dê. A filha tem que dar algo de si. Então, ela ensina a filha a bordar, para que ela possa dar algo de si, né? Então, a sua paciência é a caridade essencial. A sua compreensão do evangelho, a caridade que você faz por você, é a caridade essencial. É com qual sentimento você pratica a caridade exterior. Essa é a caridade essencial. A caridade que nós fazemos inicialmente para conosco mesmos, né? E uma coisa é ir para a casa espírita e trabalhar quantitativamente, isso vai te desgastar. Outra coisa é fazer as coisas pelos familiares de forma quantitativa. Você também terminará decepcionado e insatisfeito. Outra coisa é considerar que o trabalho e o tempo que você faz a tarefa com seu filho é o seu tempo. Tem um livro bem interessante, da editora Vozes, é de um monge chamado Thich Nhat Hanh, chama Para Viver em Paz. A Vozes é uma editora católica e o livro é um livro budista, mas não é um livro religioso. É interessante, eu resolvi chamar esse livro aqui porque eu não queria citar os monges budistas japoneses na tranquilidade da sua prosperidade material, nem os monges chineses, que hoje em dia também vivem bastante bem. Eu queria citar um monge que passou pela guerra do Vietnã e teve que ser recebido como refugiado em Paris. E foi para casa, foi conviver de forma mais próxima com um professor universitário que tinha 1000 tarefas a realizar. E quem acabou ajudando esse professor foi o monge, porque ensinou esse professor a estar 100% em cada tarefa. Quando ele ia ensinar o filho a tarefa do dia, ele não pensava que estava perdendo tempo, ele pensava, o tempo do meu filho é o meu tempo também. E eu estou falando disso para a gente entender que essa deve ser a atitude durante o culto do evangelho no lar. A gente deve afastar da mente a ideia de pressa, para que a mente da gente se abra ao evangelho. O evangelho é um santuário no qual a gente adentra, com benesses infinitas, né? Com benesses muito grandes. A gente pega lá a metáfora do Arthur Joviano, um livro dele, né? Ele nos fala no Sementeira de Luz que o evangelho era comparado nas lições de um mentor espiritual a um vasto edifício cujas torres alcançavam os céus, né? Em volta dele havia uma série de colunatas e prédios, né? E além dele uma série de continentes, que eram as experiências encarnatórias. Então é como se fosse assim, nós temos todas as filosofias da humanidade, né? Todas as experiências que nós temos que enfrentar para que a gente possa subir o edifício. A gente possa subir o edifício mais alto, que nos parece às vezes tão simples, mas é cheio de circunstâncias interpretativas, adaptativas. Como dizia o Pedro, nenhuma escritura é de particular interpretação. Em cada desvão da nossa vida, em cada desafio, as lições do Evangelho nos trazem uma, vou chamar de inteligência espiritual, aqui numa metáfora com Daniel Goleman, que nos fala das inteligências múltiplas. Nós precisamos de experiências espirituais variadas para que possamos conviver com novos desafios que se apresentam para nós a partir desses, a partir dessas lições evangélicas, né? Cada uma delas adaptada a certas circunstâncias da nossa vida, e nos diz o livro Boa Nova que as circunstâncias da nossa vida são a vontade de Deus para conosco. Tem outra frase de Boa Nova, né? Fantástica, que Jesus conversando com Pedro, ele diz assim: os laços de afeto, Simão, são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, é na aproximação fraterna, né, entre você e a sua esposa, entre você e o seu filho, que está a chave para a sua evolução espiritual mais direta. É sua obrigação maior. Por isso, Emmanuel nos fala assim: se você receber um lar, sublime esse lar, ainda que isso te custe os piores sacrifícios. Sejam sacrifícios da sua vontade, do seu desejo, do seu orgulho, da sua vaidade, para que você possa preservar, né, por exemplo, o casamento, porque preservando o casamento você preserva a educação dos filhos. Quando não foi possível, há uma série de outras alternativas, mas o ideal é que a gente cuide do que tem que ser cuidado, para que o que decorre dele caminhe bem. Né? Então, assim, para a gente preservar casamento, a gente tem que entender que a gente vive num corpo físico, a gente tem que dar atenção física à esposa, atenção física ao marido. O que eu quero dizer com isso? Você não pode pensar que sendo um bom médium, um médium dedicado, isso supre a sua tarefa como marido, ou isso supre a sua tarefa como esposa. De vez em quando, se você quer ser bom pai, boa mãe, você tem que largar os seus filhos um pouquinho e dar um passeio com a esposa, tem que cultivar o relacionamento, né? Bert Hellinger, grande
padre que se tornou psicoterapeuta, trabalha com constelação familiar, deixou muitos livros, faleceu ano passado, e ele dizia que os pais vieram antes dos filhos. Então, o relacionamento marido e mulher deve ser cultivado com muito carinho, para que você possa criar, então, aquilo que Jesus diz no livro Boa Nova, né? Nós devemos fazer da nossa amizade aquela casa perfumada, bem organizada para receber os nossos queridos. Né? Então, se você quer receber os seus filhos num ambiente de uma educação que não é exterior, não é intelectual apenas, mas uma educação que ensine os seus filhos a atravessarem as tormentas da vida, você deve, então, tratar com gentileza o seu cônjuge, fazer do lar um paraíso, um lugar de harmonia, em que até as diferenças elas sejam compreendidas, as expectativas sejam ajustadas, para que a gente possa ter indulgência necessária a fazer a boa convivência que já é o culto. Então, quando o culto do evangelho do lar ocorrer, ele é um momento de estreitar esses laços de convivência. Imagine se numa reunião mediúnica os médiuns começassem a discordar e a brigar. Você tem lá a carta aos Efésios, do Paulo, né? Você tem a descrição da igreja, e inicialmente, tem outros momentos também das cartas, né, que você tem vozes diretas, fenômenos mediúnicos, vamos falar de forma mais genérica, que exigem determinada, de efeito físico, para a sua execução, um grau elevado vibracional. Então, assim, o que é mais importante num grupo? É que o grupo seja irmão. Um grupo mediúnico, para que ele consiga sucessos na sua atividade, em benefício do próximo, ele tem que ter humildade, ele tem que ter estudo, mas ele tem que ter muita fraternidade. A gente tem que se amar. A família pode ser comparada a um grupo mediúnico é uma família. Então, se a gente tem boa sintonia, a gente recebe inspiração, a gente prospera, a gente consegue resolver os problemas da família, mas quando a gente briga, quando a gente não entende, quando a gente deseja mal, a gente perde aquela sintonia boa, né? Então, até a leitura do evangelho não leva àquela lucubração, àquela compreensão. Essa boa vontade é essencial. É a boa vontade que abre os caminhos do coração do outro. A gente não quer se impor, a gente quer aprender, né? É importante quando você faz um grupo de jovens e os jovens começam a falar do evangelho, os adolescentes às vezes têm uma linguagem prolixa, pouco objetiva, no começo, né? Depois eles se desenrolam, a maior parte deles é muito melhor do que a gente. Eu estou começando a dizer do momento que você, estou me referindo ao momento que você começou a fazer. Alguns de vocês aí vão se identificar, eu fui assim, né? E aí o que acontece? Como é bom quando alguém tem paciência e te ouve, e consegue concatenar as ideias que na sua cabeça ainda são desconexas, né? É muito importante ouvir. Então, no culto do evangelho, tão importante quanto ler e comentar, é ouvir. Às vezes, no culto do evangelho, acontece no atendimento fraterno, a criança conta que foi abusada, porque ela consegue um momento de confiança, né? Às vezes, no culto do evangelho, o seu filho conta que recebeu um convite para droga. Às vezes é naquela hora que ele consegue você consegue o acesso ao coração dele, porque é um momento que você tem que criar aquilo que Jesus fala no livro Boa Nova, a sala agradável com flores para receber na vibração da amizade, do acolhimento. Tá vendo a importância do culto do evangelho no lar? Tem gente que vai anos e anos na casa espírita e despreza esse momento, né? Outra coisa, a prática frequente, disciplinada do culto do evangelho no lar costuma criar barreiras magnéticas naquele recinto. Nós sabemos que os objetos, os locais, né, a mediunidade de psicometria muitas vezes permitia esse tipo de percepção. Há pessoas que tocam objetos e elas têm percepções da história daqueles objetos. Eu estou dizendo isso aqui para a gente pensar que, assim como a água que se fluidifica, diferentes naturezas moleculares têm capacidades variadas de guardar em si memórias de sentimentos e pensamentos que pessoas tiveram naquele local. De forma que, ao atravessarmos determinado sítio histórico, arqueológico, nós temos impressão positiva ou negativa das coisas que ocorreram naquele lugar, né? E quando você pega o livro A Caminho da Luz, por exemplo, Emmanuel, no capítulo sobre a Índia, ele vai nos falar de forma mais geral que os espíritos, os Mahatmas, os grandes espíritos que viveram lá, de tal forma impregnaram um ambiente espiritual da Índia, com a sua elevação espiritual, que mesmo depois o país se envolvendo em uma série de conflitos, aquele ambiente espiritual permanece imantado pela vibração elevada dos espíritos que ali viveram. Assim também o nosso lar. Nós fazemos o nosso lar um lugar de gratidão, de bênção, né? De leitura do evangelho,
É lógico que aquela mesa que você usa para se alimentar e você faz a prece antes de alimentar, você faz o culto do evangelho no lar, ela vai ser impregnada dessa vibração positiva, né? Ela vai ser no edifício em que as pessoas fazem o culto do evangelho no lar, é possível observar, ou com a mediunidade, ou alguém desencarnado que se aproxime, o padrão vibratório superior daquele apartamento que ilumina, então, o edifício inteiro, que é lugar de socorro para todo um bairro, para toda uma cidade, né? É interessante, a gente pega o relato do André Luiz sobrevoando Bristol, né? E o bombardeio e uma igreja, as pessoas protestantes orando com fé, então havia uma luz naquele lugar. Por essa mesma lógica, a gente vê a importância, né, da gente criar essa luz em casa com o culto do evangelho no lar. Não é, Felipe? Deixa eu só colocar alguns comentários aqui que as pessoas estão deixando, né, nesse sentido, né? O Olivar aqui lembrou uma história do Chico Xavier, que dizia para uma pessoa que se lamentava para o Chico, dizendo que não conseguia fazer o evangelho em determinado dia, né? Porque sempre aconteciam as mais variadas coisas que atrapalhavam, né? E o Chico disse que fizesse então todo dia, que com certeza iria. E vai nessa questão que você está dizendo, né? De criar esse ambiente de harmonia, né? Olivar, teve uma época da minha vida que eu sou médium, então quando eu era adolescente eu tive muita perturbação espiritual. Uma época assim que eu comecei a exercer a mediunidade, eu ia 3, 4 vezes para reunião mediúnica durante a semana, que eu tinha necessidade, sabe? Aí eu fazia culto na hora de acordar, um pouco antes de almoçar e na hora de dormir. A minha esposa é delegada de polícia, às vezes ela chega do trabalho, delegada de homicídios, então conviveu com suicídio, com assassinato, né? E ela chega em casa, ela faz o culto, e quando ela vai trabalhar, a gente faz o culto, né? Então, realmente, há períodos em que a gente precisa intensificar essa disciplina de orações mesmo, né? Porque realmente a gente tem uma necessidade maior de orar, e orando moveu-se o lugar em que se encontravam. Então, é importante que a gente saiba recorrer à oração e ensine os jovens onde encontrarem paz a partir da oração, né? A Arlete comenta aqui que dizem que quando a gente cultua o Evangelho no lar, os espíritos superiores, quando vêm visitar a Terra, visitam essas casas, né? Como você Exatamente. falou, né? A criação desses pontos de luz, né? É comum, antigamente o pessoal permitia mais a manifestação pela psicofonia no culto do evangelho no lar, que não é a proposta, né? De jeito nenhum hoje em dia. Mas assim, no passado, que as coisas eram menos regradas, na minha infância, por exemplo, no interior de Minas, né? Era muito comum, a gente tinha visita de bispos, né? Espíritos responsáveis pela cidade no passado, no século XIX, passavam para dar boas-vindas, né? Era a casa da dona Nina Braga, lá no bar no interior, Monsenhor Pava Campos, ele dizia, eu estou aqui, né? Não sei o quê. A gente começou a entender, essa casa que se reúne para fazer o culto é um evento social do mundo espiritual preocupado com a cidade, né? Porque ele conseguiu criar uma vibração superior e certamente invisível aos nossos olhos, invisíveis aos nossos olhos, uma série de ações de socorro ocorriam simultaneamente, né? Naquele espaço de luz que foi criado. A Zuleide comenta aqui que o Evangelho no lar nos traz bênçãos, né? Mesmo que a família não participe, mas a luz vai a cada um deles em seus lares. Eu tenho pessoas que frequentam o centro e dizem, eu me tornei espírita, mas meu marido é protestante. Então, o que eu faço? Quando ele não está em casa, eu faço o culto do evangelho. Ele me respeita e eu o respeito. Eu faço a oração com ele, a oração evangélica, o pastor vem, faz a prece na casa da gente, e eu exerço o meu espiritismo em particular, sem encontrar de forma alguma contradição entre as duas coisas. No início ele desconfiava do espiritismo, hoje ele já respeita, porque eu me tornei tão melhor com ele graças ao espiritismo, que ele aprendeu a respeitar e pelo menos hoje ele já sabe que o espiritismo é cristão. E eu vejo assim, a Península Ibérica, convivendo muçulmanos, cristãos e judeus, que oportunidade maravilhosa nós tivemos, né? E a Inquisição interrompeu com a intolerância, na época em que a Península Ibérica convivia com as 3 religiões. Nós estamos agora dentro de casa fazendo o que não fizemos no passado nessa encarnação, tendo que conviver com gente que no passado nós desprezávamos, judeus que nós perseguimos. Então essas pessoas são agora nossos filhos, nossos maridos, né? E a gente tem que dar a lição da tolerância espiritual e religiosa com eles. Uhum. O Olivar aqui comenta que ele tem 3 filhas, né? E a maior parte da infância e adolescência delas foi no Evangelho no Lar participativo.
E hoje ele tem filha médium trabalhando mediunicamente, que é um contentamento para ele isso, né? Vitória, né? Graças a Deus. O Robson, que é um colega nosso da casa de João Francisco, disse que o evangelho do lar dele se ampliou para várias casas de pessoas da minha família, e no início a harmonia e equilíbrio não existiam, mas muitas discórdias. Mas depois de um bom tempo, hoje já posso dizer que reina a paz. O evangelho no lar foi a essência para a nossa própria reforma. É uma coisa interessante, eu estava falando da imantação do ambiente, né? Eu tenho feito várias lives aqui. No começo das lives, nesse lugar da biblioteca, eu me concentro. E quando eu assento aqui para estudar durante o dia, eu sinto energia, sabe? Daquelas preces que eu tenho feito aqui durante esse período de quarentena, veja o pouco tempo, são alguns meses, né? Quando eu coloco a mão aqui na mesa, eu sinto um influxo magnético, sabe? A partir das preces que você passou a fazer no local. Uhum. Então a gente vê a importância, né, de fazer. Tem gente que compra uma casa, chega para mim, Otávio, a casa tem um espírito perturbado lá, a vibração não está boa. Eu falei, meu amigo, oportunidade de você doutrinar esse espírito, de você limpar essa energia, né? Porque é assim, a história da casa não acabou, você mudou para lá. Então continua rodando, agora é o que você fizer lá, né? Você vê como em pouco tempo você transforma a vibração de um local, comprou um carro, faz uma prece nele, perto dele, né? Porque você vai começando a limpar. E assim, o prédio todo se ilumina no apartamento, né? O apartamento faz uma prece e é um momento de abertura de um portal espiritual mesmo, de auxílio para todo mundo que está precisando. É lógico que assim, você tem um evento perturbador para ocorrer na cidade, aquele culto do evangelho no lar que é feito em cada vez mais casas, né? Ele vai minimizando o acontecimento. Por exemplo, quando a gente sonha, numa live passada que nós fizemos, eu contei os sonhos que eu tive com a pandemia, né? A gente está sendo convidado a orar, está lá no livro Calma, do Emmanuel, quando a gente sonha com alguma coisa, é um livro de mensagens, tem esse pedacinho lá, né? É até surpreendente, a gente está sendo convidado a orar para evitar que aquilo alcance toda a potencialidade de mal que poderia alcançar, né? Então é lógico que você fazendo o culto, o nosso MIEP aqui na cidade, nosso encontro espírita, a mediúnica que ocorre depois, eles nos contam, né? Ocorreria um acidente, haveria eventos de violência na cidade, e as preces que vocês fizeram conjuntamente, olha só, é diferente da prece solitária, né? Você Uhum. junta pessoas para orar, você produz uma quantidade de energia e sintonia maior. Você muda muita coisa. E Jesus disse isso no Evangelho, né? Que quando pessoas se reunissem pedindo a mesma coisa, certamente seriam atendidos, né? E, Exatamente. e uma coisa interessante, Zé Otávio, sempre que eu comento sobre o Evangelho no Lar, é a gente tentar também expandir essa ideia de lar, né? Porque o Evangelho do Lar a gente não faz só em casa, né? A gente... Eu, uma vez, sonhei que estava dirigindo um carro, o meu carro, por uma estrada ao lado de um rio. Veja como são as metáforas do sonho, né? E havia uma montanha de pedras com barro. E o rio estava quase levando o carro, mas eu acelerava o carro cheio de 4 amigos meus. E consegui atravessar. E a minha família dentro do carro, um no colo do outro, aquele negócio bem apertado, né? Passados 2 anos para frente, o meu amigo que morava em cima, no apartamento de cima, a esposa o abandonou logo após o filho nascer. E a partir disso, ele passou um ano fazendo culto do Evangelho no lar conosco. Logo depois, um amigo meu passou pela desencarnação do filho de 23 anos com infarto, né, o nosso amigo palestrante espírita, e nós nos aproximamos muito dessa família que durante um ano e meio veio fazer culto do Evangelho no lar aqui, depois da desencarnação do filho, né? Todas aquelas pessoas que estavam no carro comigo no sonho eram pessoas que vinham no veículo do culto do Evangelho no lar, e chegou a ficar cheio dessas pessoas, né, durante um tempo. A minha amiga Socorro Paz também. Quando eu cheguei a Campina Grande, passando por dificuldades, logo depois do meu concurso aqui, a Socorro Paz, minha amiga palestrante espírita, fundadora de uma casa espírita aqui na cidade, ela faz o culto às 9 horas da noite no domingo, que é o meu horário também, né? E eu não conhecia ninguém na cidade, foi a primeiro acolhimento fraterno que eu tinha. Eu ia para a poltrona, sentava quietinho, lá perto da família, até meio envergonhado, e aos poucos a família foi me acolhendo, né? Eu fui me sentindo da família também. Pelo menos por um ano eu participei, ao chegar em Campina Grande, daquela família que me recebia no culto do Evangelho no lar. Vocês vejam a importância dessa fraternidade, né? Eu aqui tenho tradição de receber pessoas no meu culto mesmo, né? Não é o objetivo, mas volta e meia Deus me indica um irmão que vem aqui participar no estágiozinho para nós aqui em casa.
E segue até uma orientação até de Kardec, né, que estimulava a criação desses grupos familiares, né, desses grupos mais íntimos, né, onde se pudesse se discutir as questões de espiritismo e tudo o que se agrega a ele nessas reuniões mais íntimas, né? E eu acho que o Evangelho do Lar, muitas vezes, é o ponto de partida para a criação, às vezes, desses grupos, né? O Robson comentou do Evangelho do Lar da casa dele, que se ampliou para outras pessoas. Hoje, lá, que é realizado aos sábados, parece uma palestra num centro espírita, porque as pessoas da região se chegaram, então você tem lá aproximadamente 30 pessoas, 20 a 30 pessoas que vão realizar o culto do Evangelho, quer dizer, virou ali uma agregação, um grupo realmente espírita que reúne não só espíritas, claro, eu falo grupo espírita porque, enfim, se formou a partir dessa ideia, mas que agrega pessoas de várias crenças e de várias orientações religiosas, né? Quando eu era criança, minha mãe frequentava um grupo espírita. Tem um grande pioneiro da Federação Espírita Brasileira chamado Ismael Gomes Braga, pioneiro do Esperanto, né? E a irmã dele, Dona Nina Braga, tinha uma reunião, começou numa fazenda na roça, e essa reunião era na casa dela, né? E nós começamos a frequentar a reunião na casa da Dona Nina Braga. Então, assim, pelo menos por 20 anos minha mãe frequentou a casa dela, essa reunião domiciliar. Com o tempo, os centros foram se complexificando, né? Perdeu um pouco aquele aspecto mais intimista, de família, realmente ganhou mais disciplina, né? As mediúnicas eram abertas, né? Mas é importante que a gente ganhe disciplina, cresça, porque a demanda hoje é outra, a gente não pode ficar romantizando o passado, né? Mas é importante que a gente mantenha o mesmo padrão de fraternidade, de amor, de acolhimento, né? O Romero pergunta se o Evangelho no Lar é oportunidade para sintonizar com nossos desencarnados, né, nossos entes queridos. É verdade, acontece muito aqui em casa, inclusive alguns dos nossos encarnados que estavam em sofrimento, se eu estou pensando numa história de culto do Evangelho no Lar aqui da minha infância até hoje, né? Como nós temos médiuns de psicofonia, ocorreu, embora ocorra muito esporadicamente, de alguns dos espíritos familiares se comunicarem, serem doutrinados e gradativamente depois voltarem para dizerem que estavam em paz, né? E isso melhorou sintonias da família. Ocorre que às vezes nós temos doenças familiares hereditárias causadas por espíritos dos nossos que foram antes, do grupo familiar, que permanecem acreditando ainda terem corpo físico, que permanecem em sofrimento. Alguns espíritos que eram católicos, eles sentem um certo preconceito com a casa espírita. Olha a experiência que eu acumulei, né? Mas quando você faz o culto do Evangelho no lar, na casa do filho, do neto, ele vai. E é ali, então, que ele perde o preconceito e consegue ouvir a lição espiritual que é importante para ele. Estou falando de espíritos na erraticidade, que a gente não pode pensar que os nossos antepassados são espíritos que assim se elevaram, né? Eles partilhavam das nossas imperfeições, a gente não é perfeito, então a gente nasceu numa família de gente também que não é espírito elevado, né? A maior parte de nós somos assim. Então, assim como nós precisamos de auxílio no mundo espiritual, às vezes, né, a gente acha que o nosso antepassado está bem, ele não está. E o culto do evangelho tem um ambiente de intimismo mais propício ao auxílio desse tipo de espírito, né, que às vezes tem preconceito com o espiritismo e tudo mais. O Rossandro, meu amigão, me contou que às vezes, durante o seu atendimento psicológico, a pessoa, ele quase indicava, via que o problema era mediúnico claramente, né? Estava quase para indicar a pessoa para ir para um centro espírita. E a própria pessoa tinha uma psicofonia lá durante a sessão, né? E nessa psicofonia, o espírito que se manifestava dizia que queria ajudar a pessoa, mas tinha preconceito com o espiritismo, né? Aí, então é interessante isso, os espíritos também têm preconceito de religião, né? O que mostra uma premissa da qual nós partimos aqui na nossa palestra, que todo tipo de didática cristã tem que acessar primeiro o coração. Eu digo isso aos meus alunos que eu formo no curso de História. Sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, no curso de História, eu digo para eles, vocês podem ser grandes intelectuais, os alunos não vão prestar atenção no que vocês falam, eles vão ouvir vocês porque eles gostam de vocês. Primeiro você conquiste o coração, depois você conquista o intelecto. É a mesma coisa com o desencarnado. Por isso que quando você começa a doutrinar na mediúnica, você vai aprender que não é o que você fala, é a quantidade de amor que você tem. Até o filme da vida do Divaldo Pereira Franco, não sei se você assistiu,
ele tem um episódio desse, né? Que mostra que a doutrinação melhor não é a doutrinação que parte de muitos conceitos intelectuais, mas é aquela que tem mais amor e experiência de maternidade, paternidade, fraternidade, né? O caso daquele espírito obsessor que o acompanhava, né, ao longo de toda a vida, e que só com esse contato é que conseguiu essa modificação, né, culminando com aquela ocasião em que recebe-se para adoção um espírito familiar, né, de quem ele tinha muita consideração, né? O caminho é muito esse. Geralmente você recebe, às vezes a maioria de nós não adotamos uma criança, isso tudo, mas você recebe alguém para trabalhar na sua casa, você recebe alguém que te dá trabalho no seu ambiente de emprego, né? E você acaba sendo levado a cuidar daquela pessoa. É um amigo que passa um tempo, separa no casamento, passa um tempo morando na sua casa, né? Esses todos são pessoas que um dia nós abandonamos e nos retornam das formas mais variadas. E não tenho dúvida, não fico com medo que eu estou falando isso, não. Às vezes a gente recebe um desencarnado para nos acompanhar por um tempo também, sabe? Uhum. Para que a gente possa mostrar que mudou, né? Então você sente um peso por um tempo. Médium é muito assim, você sente um peso por um tempo, até que você vence aquela experiência, o espírito se beneficiou e ele vai embora. Ele vai pro caminho dele, né? Mas durante um tempo você tinha que pagar quem você devia. O Paulo dizia, eu sou devedor, né? Nós somos devedores. Então, na hora de pagar, tenhamos boa vontade de trabalhar. Não procrastinemos. É importante, meus irmãos, não procrastinar. Humberto de Campos tem várias histórias sobre isso. Uma pessoa queria doar para uma creche e deixou para não sei quando, aí a casa queimou, ele desencarnou, né? Então é importante. Eu estou na coordenação do curso de História agora, cheio de papel. Chega na minha frente, eu resolvo, sabe? O segredo é esse. Não fique pensando, eu vou deixar para amanhã, não. Às vezes eu até vou até mais tarde aqui em casa, resolvo e durmo tranquilo, porque você só resolve uma coisa quando você está com a consciência tranquila. Então, se você está numa disputa jurídica com alguém e você não está se sentindo em paz, experimente soltar. Você está num triângulo amoroso, experimente soltar. Jesus dizia assim: se alguém mandar andar alguns passos, anda uma milha. Se pedir a capa, dê também a túnica. E você vai ver como a renúncia traz paz ao nosso coração. Lógico que não há regra universal, né? Mas há muitas circunstâncias que nós estamos segurando, a pessoa tem uma mediunidade aflorada, né? E não exerce. Aí você vai perguntar por quê? Porque eu tenho medo. Medo, meu amigo, de quê? Eu teria medo de não exercer. Como dizia a Dona Duca, sobrinha do Chico Xavier, que formou a minha mediunidade, a quem eu devo, né? As lições de mediunidade dos meus 16, 17, 18 anos, eu fui para a Casa Espírita Herdeiros de Jesus, lá em Belo Horizonte, na rua Sete Lagoas. Ela nos dizia assim: eu tenho medo de não cumprir a minha missão. Eu não tenho medo de espírito, eu não tenho medo de exercer mediunidade, eu não tenho medo de bandido, eu tenho medo de errar, porque quando eu erro, eu não tenho a consciência tranquila. Eu que passei pela desencarnação próxima agora, né, com o coronavírus, eu pensava isso o tempo todo vinha à minha mente a experiência rememorada da minha encarnação, né? E cada vitória que eu tinha tido sobre as minhas tentações, na minha vida ainda tão simples que eu tenho, né, tão parca de luzes ainda que nós temos aqui na Terra, aquilo para mim tinha um significado incrível que me trazia paz e desejo de continuar encarnado, né? Mas se você vive violando a sua consciência, você também vai ter uma desencarnação perturbada, você vai ter uma velhice perturbada, né? Então, o cumprimento do dever da consciência, o primeiro é no lar, que a gente entregue e pague aquele que nós devemos, né? Seja educação formal, seja educação espiritual. Nos diz o nosso guia espiritual, irmão Joaquim, do lado dos idosos lá em Cajazeiras, Grupo Espírita ou Reencontro, que ainda que você tenha que tirar seus filhos da escola por um tempo, não negligencie a educação do Evangelho. É isso, meu irmão. A gente, mais uma vez, agradece a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? De atender o nosso convite com tanta presteza. Agradecer às pessoas que acompanharam a nossa conversa hoje, a nossa atividade. E aí eu convido você a fazer a nossa prece de encerramento, para a gente fazer o fechamento dessa noite. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os meus amigos que comentaram, estiveram conosco durante esse momento de prece, né, de leitura do Evangelho a partir dos comentários. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Senhor e Mestre Jesus, nosso governador espiritual, nosso irmão maior,
Louvado seja Deus a partir da bênção de recebermos as tuas lições. Abençoa, Senhor, a cada um dos lares daqueles que agora nos ouvem. Enche os seus corações de esperança no futuro do Espírito imortal. Abençoa, Senhor, as tarefas dessas famílias. Abençoa os desencarnados que nos ouvem, socorre aqueles que sofrem, seja na terra, seja nos hospitais, aqueles que se sentem sufocados, aqueles que se sentem sozinhos, aqueles que perderam seus empregos e o seu ganha-pão na terra, aqueles que estão sozinhos nos lares de idosos e foram abandonados pela família muitas vezes em circunstâncias de ingratidão. Enche o coração destes nossos irmãos de esperança, faz a harmonia entre os casais, faz a harmonia dos lares. Abençoa, Senhor, nesse momento de transição planetária, frente à pandemia que atravessamos no Brasil, com mais de 100 mil desencarnados. Consola os corações órfãos, Senhor, com a esperança da imortalidade. Esparge a luz do Espiritismo para que console os corações, onde ela ainda tem de entrar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, meu irmão. Então, desejar a todos uma boa noite. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até a próxima.